Deve ter sido na salada que comi no almoço. Eu podia sentir isso na minha garganta. Essas cócegas irritantes, seguidas pela nojenta percepção de que há um fio de cabelo na minha boca. Tanto as cócegas quanto a percepção me fizeram quase engasgar. Passei o resto do meu almoço curvado sobre uma pia no banheiro masculino, tentando desesperadamente cuspir o cabelo. Mas a coisa parecia ter vontade própria, escondendo-se ativamente dentro da minha boca, provocando-me, fazendo-me colocar meus dedos lá dentro. Depois de um tempo tive que desistir, não sentia mais o cabelo, mas também não o tinha tirado. Eu me perguntei se eu tinha engolido acidentalmente. Um pensamento que me fez vomitar um pouco mais uma vez. Eu tentei me convencer de que tinha saído sem perceber. De qualquer maneira, eu realmente tive que voltar ao trabalho. Mas primeiro fui ao refrigerador, sentindo uma necessidade desesperada de enxaguar bem a boca. Apesar do mau gosto persistente, consegui afastar a experiência desagradável da minha mente, enquanto estava de volta à minha mesa. As planilhas nas várias telas à minha frente ajudaram nisso, e eu provavelmente teria esquecido todo o incidente, se não fosse por uma cócega minúscula na garganta, no final da tarde. Tudo começou durante uma grande reunião com o chefe. Apenas a minha sorte, eu azar. Tentei ser discreto limpando a garganta o mais silenciosamente possível. Para meu alívio, senti o cabelo perder o controle em minha garganta e tentei encurralá-lo com a língua. O procedimento chamou toda a minha atenção, mas depois do que pareceu uma eternidade, finalmente senti o cabelo sendo preso. Com uma sensação agradável, pude sentir essa forma cilíndrica alongada deslizar para frente contra o céu irregular da minha boca, avidamente empurrado para frente pela ponta da minha língua. Não foi até que eu aguarrei o cabelo com as pontas dos dedos que percebi que estava recebendo alguns olhares estranhos de alguns dos meus colegas ao redor. Sorri sem jeito para a senhora sentada à minha frente. Era Hillary, da economia, que me olhou com um misto de nojo e consternação. Sentei-me um pouco mais ereto na cadeira e fingi me concentrar totalmente na apresentação. Eu tive que lutar contra o desejo de examinar o cabelo até que a reunião terminasse. Então fui direto para o banheiro e dei uma boa olhada nele. Era grosso e bastante longo. E o mais perturbador de tudo, definitivamente não era um dos meus cabelos. Enojado, joguei no lixo, ou pelo menos tentei. O cabelo grudou na minha mão agora. Lavei minhas mãos com cuidado. Também enxaguei a boca com bastante água, fazendo um gargarejo. Quando finalmente voltei para minha mesa, o líder do projeto se aproximou de mim. Ela me perguntou onde eu estava por tanto tempo depois da reunião. Eu realmente não sentia que tinha uma resposta satisfatória para a pergunta dela. Então contei uma pequena mentira sobre a comida me fazer mal. Meu líder de projeto olhou para mim com preocupação e acenou com a cabeça. Ela confirmou que eu parecia um pouco pálido. Ela até me perguntou se eu queria ir para casa descansar. Eu disse a ela que estava bem e assegurei que já me sentia muito melhor. Ela realmente não parecia convencida. Mas pelo menos ela me deixou em paz depois disso. Finalmente sozinho, percebi que não tinha ideia do que havia sido decidido na reunião anterior. Passei o resto do dia de trabalho tentando descobrir isso. Voltei para casa mais tarde do que de costume naquela noite. Antes de sair do estacionamento do escritório, mandei uma mensagem de desculpas sinceras para minha esposa. Eu estava acelerando um pouco na volta para casa, mas não foi tanto assim, sinceramente. Mas uma coceira na garganta me distraiu por tempo suficiente para que eu perdesse o controle de velocidade. O policial que acenou para mim provavelmente teria apenas me entregado a multa e me deixado ir embora, se aquela cócega na minha garganta não tivesse me deixado tão desconfortável. Em vez disso, passei por um teste de sobriedade e uma revista em mim e meu veículo, antes que o policial relutantemente me deixasse ir embora. Enquanto isso, as cócegas ficavam cada vez piores. Distraído, dirigi lentamente para casa, onde minha esposa me questionou sobre meu atraso. Tudo enquanto Max, nosso filho de 2 anos, se joga em mim, exigindo que eu brincasse com ele. Minha esposa não gostou do meu atraso, e eu realmente não podia culpá-la. Jantamos tarde. Foi uma refeição silenciosa, onde eu e minha esposa focamos todas as nossas atenções em Max, evitando olhar um para o outro. As cócegas constantes em minha garganta eram quase uma distração agradável da tensão entre mim e minha esposa. Mas acabou que também a distraiu. Depois de algum tempo, ela me perguntou por que eu não toquei na minha comida.
e por que eu estava constantemente limpando minha garganta. Eu disse algo sobre não ter apetite e minha esposa imediatamente começou a me interrogar. Eu estava com dor de garganta? Alguém ficou doente no trabalho? Assim por diante. Ela até insistiu, verificando se estou com febre. Na verdade, foi legal. Ela esqueceu tudo sobre a multa por excesso de velocidade e fui toda doce e carinhosa, mas me senti um pouco culpado por mentir para ela. Então, falei que meus sintomas deveria ser um simples resfriado ou algo assim, e sem dar muita importância a isso. Mas aparentemente o termômetro realmente mostrou que eu estava com um pouco de febre. Usei isso como desculpa para sair da mesa de jantar. Eu disse à minha esposa que iria para a cama, mas em vez disso me tranquei no banheiro do andar de cima. Lá eu inspecionei meu reflexo no espelho acima da pia. Eu tinha que admitir, eu estava pálido. Talvez eu realmente estivesse com alguma coisa, mas então as cócegas interromperam minhas preocupações. Não poderia ser outro cabelo, simplesmente não poderia ser. Limpei a garganta e cuspi na pia. Uma bolha amarelada de catarro pendia na ponta de um cabelo escuro e áspero. Com horror, vi e senti a bolha mover-se mais para baixo no longo cabelo pendurado na minha boca aberta e, finalmente, cair na pia. Olhei para a bolha, observei-a deslizar lentamente pela tigela curva de cerâmica. Eu podia sentir cada movimento do cabelo até o fundo das minhas entranhas. Não ousei olhar para o meu próprio reflexo. Se eu realmente visse o cabelo saindo da minha boca, ainda conectado a outra parte de si mesmo, a parte que eu sentia na garganta, em vez disso, tentei respirar com calma, com o cabelo se movendo em sincronia com a brisa suave da minha inspiração e expiração de ar. Quando decidi que minha mão estava firme o suficiente, agarrei cuidadosamente a maldita coisa entre o polegar direito e o indicador. O som das batidas do meu coração era ensurdecedor em meus ouvidos enquanto eu gentilmente começava a puxar o cabelo da minha boca. Eu poderia jurar que o cabelo tinha pulso, mas, como um ato de autopreservação mental, puxei ele para fora. Ainda assim eu podia sentir uma batida fraca, mas constante sob meus dedos. Lentamente, puxei-o para fora de mim. Centímetro a centímetro, o cabelo começou a formar uma pilha no fundo da pia, como uma pequena corda. De vez em quando, uma mecha do cabelo que subia pela garganta e saía da boca ficava coberta por gordurinhas daquele catarro amarelado. Tanto a sensação quanto a aparência me deram náuseas. Mas eu nunca parei de puxar o cabelo. Não faço ideia de quanto tempo fiquei ali puxando. Pareceram horas, mas podem ter sido menos de 20 minutos. Até que sente que estalou. O cabelo tinha quebrado em algum lugar dentro de mim. Não me pergunte como posso ter tanta certeza, mas sei que sente que estourou. Eu literalmente senti isso no meu intestino. O cabelo escuro e grosso terminava com a maior bolha até então e eu não poderia tê-lo jogado na pia. Não mede, mas percebi que era muito longo para tentar jogar no ralo. Com várias camadas de papel higiênico, eu o peguei e joguei no vaso sanitário, onde dei descarga o mais rápido que pude. Sentindo o corpo e a mente entorpecidos, fui para a cama, quase desmaiando. Meu último pensamento, antes de cair em um sono profundo o suficiente para imitar um coma, foi a lembrança de uma foto que vi uma vez. A imagem era de uma formiga, comida de dentro para fora por um verme parasita. Um verme que deliberadamente comeu a formiga viva sem danificar seu exoesqueleto, músculos ou nervos. Dessa forma, o verme poderia usar o corpo da formiga como um veículo para seu próprio corpo sem pernas e superdimensional. Acordei no escuro tossindo a plenos pulmões. Senti minha esposa mover-se ao meu lado e ouvi sua voz alarmada perguntando o que havia de errado. Não respondi. Em vez disso, caí da cama, com cólicas e vomitando. Na escuridão, senti algo deslizar para fora de mim. Algo longo e extremamente fino. Algo com pulso. Quando minha esposa acendeu a luz, havia apenas uma grande pilha de catarro amarelo no chão, ao lado de onde minha cabeça caiu. Mas, da minha posição horizontal, pude ver a luz fraca se refletir na trilha mais fina e brilhante que sai da pilha de catarro. Uma trilha não mais larga que um fio de cabelo e levava à porta aberta do quarto e à escuridão do lado de fora. Antes de desmaiar, ouvi minha esposa chamando uma ambulância. A próxima coisa que eu sabia era que estava deitado em uma cama de hospital.
Estou escrevendo isso no meu telefone, enquanto minha esposa está conversando com os médicos. Quero compartilhar minha história, caso isso não acabe bem. A equipe médica, que está cuidando de mim, está perplexa. Eles não querem me dizer nada, até terem certeza, mas o médico mencionou algo sobre uma possível infecção parasitária. Eu sabia que aquele cabelo não era meu e nunca mais como salada.